Começa mais um episódio do seu podcast No Contexto, a sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem, com o tema desse trimestre, fantástico, hein, gente? Imortalidade. Quando, como e por quê? Essa é a resposta que estamos tentando dar a essas perguntas ao longo dessa temporada e convidamos a você para continuar pesquisando, estudando e fazendo desse guia de estudo sua base aí para você sistematizar esse tema tão relevante, tão importante para a vida de um cristão, de um jovem cristão. Bom, temos a alegria de receber aqui hoje mais uma vez aqueles que têm nos ajudado a compreender mais, aprofundar mais nossa compreensão a respeito desse tema. E é com muita alegria que tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o pastor Luciano, lá do distrito de Conjunto José Bonifácio. Muito obrigado, amigão, e é muito bom ter você aqui com a gente. Mais uma semana, pastor. Salve, salve você, família, aqui da APL, o pessoal da Igreja do José Bonifácio, Boni 4, Cosmopolita, Fazenda do Carmo, que são os meus jovens lá daquela região maravilhosa. Pastor, muito obrigado. Esse podcast tem sido maravilhoso, tem sido uma experiência enriquecedora para nós jovens, para entendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E você que está aí, faço convite para participar aí no chat, mandar seus comentários, para que a gente possa junto crescer esse podcast, que tem sido uma bênção para todos nós. Muito obrigado, Legal. pastor, mais uma vez, viu? Eu vim acompanhado aqui hoje de pessoas, gabarito mais alto, Elan, grandes pessoas aí. Trouxe comigo a minha amiga Júlia. Tudo bem, Julinha? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, Que compartilhando legal. a palavra com vocês. E é isso, tô muito feliz de estar aqui. E eu também estou aqui com a Núbia, minha amiga, Olha de aí. Bonifácio. Maravilhosa. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, porque a gente tem muita coisa para estudar aí, hein, pastor. Estamos com o pastor Fabrício Que legal. conduzindo tudo hoje para nós. Que legal. Que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Amém. Obrigado, Nubia. Eu que agradeço, viu, Julinha? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? E também, pastor Luciano, é muito bom ter vocês aqui. E é você também que tem acompanhado a gente aí. Não esquece de perseguir a gente aí nas redes sociais, nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. E também aí se inscreva no canal do YouTube da Paulista Leste. Paulista Leste, ativa o sininho. Acompanhe toda a minutagem ali do nosso podcast em vídeo. Você pode acompanhar aquele momento da semana que você mais quer, quem sabe ter um novo insight ali. Enfim. É uma forma de você não só ter um acesso a um material que vai te ajudar a crescer no estudo da Bíblia, mas também compartilhe com os seus amigos, familiares, seus grupos aí de WhatsApp. E também, se você preferir assim, também temos a opção em áudio, sempre disponível aí no início de cada semana. Nós temos a oportunidade de estar aí em áudio, disponibilizando o podcast a partir das 9 da manhã e também o vídeo a partir das 2 da tarde no YouTube, tá bom? Como é comum, a gente vai pedir aqui, começar esse estudo aqui, esse bate-papo tão legal, da melhor forma possível, que é pedindo a bênção de Deus. Eu queria pedir a Julinha aqui, fizesse uma oração, para que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos ajudasse a entender esse assunto tão importante. Então, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Peço que o Senhor venha abençoar nosso estudo, envie o seu Santo Espírito aqui para que o Senhor nos dê compreensão neste momento, ó Pai. Venha falar através de cada um de nós e também abençoe aqueles que estarão nos assistindo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Júlia, pela oração. Bom, gente, vamos aqui direto para o tema da semana, o tema muito forte, muito importante, crucial na minha visão. Foi um tema que eu gostei muito de estudar, de ficar ali meditando, lendo os textos, fazendo os textos correlatos ali para poder ampliar esse tema tão relevante. Morte, juízo e ressurreição é o tema da lição desse episódio. Bom, o texto base aqui está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Já a gente volta para a tirinha aqui a partir do versículo 11. E eu queria ler para você aqui, que é um texto que aparentemente, assim como no tema anterior, parece, não é, que a Bíblia está dando margem aí. E está sendo muito legal essa temporada, porque a gente tem estudado baseados justamente em textos que muitos cristãos, por incrível que pareça, usam para poder dizer o que Jesus nunca quis dizer, né? Mas aqui, Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, é dito assim: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Verso 15. Aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Bom, esse texto é um texto bem curioso, né? Porque é um texto que, de certa forma, tem sido usado por algumas pessoas, né? Para tentar descrever a realidade que parece que aqueles que morreram, os ímpios, parece que antes da volta de Jesus já estarão diante de Deus, comparecendo diante de Deus. Parece uma coisa meio que aparentemente estranha. Parece que há uma distorção, né? Aparente. O que é que a Bíblia realmente quer dizer sobre isso? Até a própria forma de linguagem aqui, né? Tinha. É interessante no passado, né? Parece que algo já estava realmente registrado sobre isso. E esse é o texto base da semana. E até eu queria pedir a vocês que nos desse aí, quem sabe aí uma noção do que vocês conseguiram extrair aqui da tirinha da semana. E queria começar aí, Luciano, o que é que você conseguiu já de cara, vendo a tirinha, vendo o tema, o que é que você conseguiu extrair? O contexto dessa semana talvez seja um dos textos mais importantes. Assim como na semana passada a gente desmistificou uma parábola, nessa semana a gente vai colocar um outro contexto, um outro conceito importante na questão da morte, da ressurreição e agora que é o contexto do juízo. Então aqui o texto, a tirinha base está falando sobre o backup, a pessoa meio que deletou todas as coisas e aí há uma preocupação, mas e minhas informações, o que vai acontecer? Aí a pessoa próxima aqui, a mulher, chegou perto do rapaz que tinha feito isso e disse assim, não, fica tranquilo, eu tenho um backup. Né? A ideia do backup é importante para entender especialmente a questão do juízo, dos mortos, daqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, daqueles que irão para o céu. Então a ideia é clara sobre isso. Ok, e aí, Julinha, o que é que você percebeu aí? Qual foi a sua impressão com a tirinha da semana? Aqui eu pude perceber que, assim, a nossa vida toda, a gente pode pensar que muitas vezes, muitos dos nossos atos, pensamentos e ações, eles passam desapercebidos. Mas aqui, falando sobre um backup eu acho que é como se Deus estivesse fazendo um backup de nossas ações. Então, assim, tudo que a gente pensa, faz, nossas intenções, tudo isso está sendo observado por Deus, né? Então, nada do que a gente faz, ele passa desapercebido por aqui, né? Tudo está registrado, nada se perdeu, tem backup de tudo, né? Uhum. E é legal quando isso acontece, né? E você, Núbia, o que é que você sentiu aí? Só ele já deixa aqui um spoiler de que a verdade bíblica, ela se cumpre. Tá tudo escrito. Temos o livro da vida, temos os registros das nossas ações, temos o nosso anjo ao nosso lado durante toda a nossa vida. Bom, eu tenho até que um backup em minhas mãos aqui, né? Um famoso HD, né? Opa, sorteio aí, pastor? E eu me recordo, cara, eu já perdi. É muito comum, né? Quando a gente perde algum conteúdo, né? Eu já perdi por mudança, já perdi porque o computador queimou, já perdi porque não consegui mais acessar, já perdi material porque foi roubado o carro, levaram tudo, né? Misericórdia. E até hoje, me disseram que o ideal é ter 2 ou 3, né? Pra poder guardar o que você... Ou põe na nuvem hoje, né, pastor? Põe na nuvem. Então, tá lá também esse negócio, nuvem, cara. É bom. Mas como é bom, né? Quando você sabe que aquilo que você perdeu, você pode recuperar. E é interessante, né? Porque o texto da semana, a lição da semana, ela fala justamente sobre isso, né? De que haverá um momento em que estaremos diante de todos, né? E aqui o contexto aqui é um grupo que vai estar diante de Deus, né? Um grupo bem específico, né? A Bíblia chama grandes e pequenos, né? E vamos até entender em que momento, né? Para que grupo, né? O Apocalipse está falando, João está se referindo, é o grupo de salvos, é o grupo de perdidos. Quando vão estar diante de Deus, esses mortos vão estar como? O cara está morto, está diante de Deus. Ele diz que morre e vai para a sepultura. Mas que ele está diante de Deus? Não faz muito sentido. O que é que está sendo apresentado diante de Deus, né? O que backup é? O que é isso, né? Então a gente vai tentar entender isso ao longo da semana. Mas obrigado, Julinha. Guardei uma frase sua, tá? Deus tem um backup e nada se perdeu, viu? Nada. Tudo que a gente faz, até parar de respirar, vai estar tudo guardadinho lá para um momento bem especial. Bom, e aí, Núbia? Nos ajude aí na parte do contexto aqui, só para deixar claro, Núbia, é o domingo.
Beleza. Aí. Mas aqui a Alessandra, aqui da parte do contexto, né, contextualizando de forma geral aqui a lição, o disco rígido de Deus, né? Não é livro, como é que é disco? E aí? E aí? Aí a gente começa a ver que Jesus, na verdade, a Trindade, vamos dizer assim, desde o princípio, eles tinham um objetivo, eles tinham um- uma forma correta, coerente de fazer as coisas. Como a Júlia falou, nada está despercebido. Então, desde Adão, imagina, 930 anos Tinha que de ter vida. um HDzão de... Como é que é esse HD Depois aí? de Tera é o quê, gente? Nossa, Qual é a eu queria nomenclatura saber pra depois Tera de aí, pessoal da Tera. produção? Tem, não? Cadê os... Não tem, né? Pentabyte? Mas, não sei. sei lá, mas devia ser grande, hein? Vai ser o, sei lá, não dá nem pra falar. Então, Adão, aqui vai falando sobre como Deus ele faz, né, o sopro de vida. Então, tudo começa ali, no princípio, a partir do início da vida de Adão. E aí, Ellen White fala assim como o artista desenha no vidro polido o fiel retrato de uma face humana, assim os anjos de Deus diariamente escrevem nos livros do céu uma representação exata do caráter de cada ser humano. Então, o caráter de cada ser humano é o que nós teremos ali registrado. Então, a nossa vida, ela fica realmente guardada, né? Jesus, ele guarda para nós tudo aquilo que nós possamos, talvez, achar que não foi, que deixou, de alguma forma, despercebido, mas não. Então, ali, o domingo, perdão, ele só começa assim, aqui nós vamos começar nosso estudo. Então, vai dar o play aí para toda essa história de como, o que é que tá guardado, para que tá Cara, guardado. deve ser muito louco você começar a pensar nisso, assim, por isso que é um tema assim, muito relevante, né? É Esse muito tema bom. que a gente vai estudar essa semana, porque já imaginou você saber que existe um disco rígido celestial, né, de Deus, em que ele guarda tudo. Tudo, todas as nossas ações, intenções, não é só o que a gente pratica, o que todo mundo vê. As intenções do coração, tá tudo registrado, as motivações, né? As memórias, né? Aquilo que gerou trauma, tudo tá lá, né? E o que isso tem a ver, só finalizando, o que isso tem a ver com o estado dos mortos, o juízo e a segunda vinda de Jesus? Então, tem um sentido. Jesus, ele é perfeito, Deus é maravilhoso, então... E aí, Luciano, você conseguiu aqui, imagina, guardar tudo naquele devia ser grande, né? A cabeçona lá de Adão. Toda aquela massa cefálica, guardar 900, quase 1000 anos de memória, é muita coisa, né? Imagina agora, tudo isso se transferido, Adão morre, vira pó, isso é guardado, não é? Ali é arquivado, e pensar nisso é uma coisa, assim, extraordinária, né? A gente pensar nessa situação de maneira, a nossa mente meio limitada, fica muito, muito vago, muito amplo, né? Mas Deus, na sua capacidade, da sua onisciência, ele tem essa capacidade de saber todas as coisas e conseguir, de maneira, ao descrever isso aí, através de Moisés, através dos profetas bíblicos, destacando de maneira didática essa informação, isso ajuda a gente a entender como as coisas vão acontecer durante o juízo. Então, quando a gente fala em armazenar, quando a gente fala em guardar, quando a gente vai escrever, a gente vai usar a expressão livros na época, é mais uma mensagem pedagógica de Deus explicando essa dinâmica em relação ao juízo. Então, a dizer que nós temos um livro no céu, a dizer que nós temos um backup, são elementos, informações, maneiras metafóricas, simbólicas para descrever como as coisas são arquivadas, vamos usar esse termo agora da mídia, registradas, para que a gente tenha subsídios em relação à única coisa, juízo, salvação e o caráter de Jesus Cristo sendo passado a limpo e demonstrado que ele merece adoração, porque essa é a grande situação da controvérsia, do grande conflito. Inclusive, né, a gente percebe aqui no finalzinho aqui, né, nessa parte do disco rígido de Deus aqui, diz que esse assunto vai gerar 3 temas bíblicos muito importantes. Primeiro, qual é o estado do homem na morte, né? Até descreveu aqui, a Nubia descreveu que Adão, depois que ele morreu, virou pó, imagina, mas tudo ficou guardado, né? Então, um tema que a gente vai aprofundar aqui também aqui, o juízo investigativo de Deus, ou o juízo investigativo pré-advento, ou o que acontece, o juízo investigativo antes da volta de Jesus, e a própria segunda vinda de Jesus, quando cada um, né, vai ter que receber a sua recompensa. É bem interessante, né? A partir disso a gente vai ter a oportunidade nessa semana de poder trocar uma ideia um pouco mais a fundo sobre isso. Por isso, aliás, o Julinho quer falar alguma coisa aqui sobre o domingo? Acho que não. Beleza, vamos lá. Então, Luciano, me ajuda aí. Os livros e o livro da vida. Porque o texto menciona isso, né? O texto menciona isso claramente, né? Que livros são esses, né? E o que está registrado neles? Quem que está
no livro da vida, quem não está? E se não está no livro da vida, o que acontece com essas pessoas que não estão com o nome lá? É importante aqui que o autor do Apocalipse, o profeta João, ele usa a linguagem simbólica e aí o plural, na expressão livros, destacam que é mais de um livro. Então nós temos o livro da vida, que é onde a pessoa tem, de maneira didática, aquela informação quando ela aceita Jesus Cristo. Isso é dito quando você foi batizado, você que é jovem, foi batizado lá. Fala, o pastor na declaração fala, seu nome está escrito no livro da vida. É uma declaração pública de que você aceitou Jesus Cristo. Uhum. E essa foi a demonstração didática, pedagógica que João tinha ao registrar essa situação de que a pessoa tinha aceitado Cristo. Depois nós temos outros livros, porque a palavra está no plural. A ideia é que existem livros de registro. Então, tudo que você faz, tudo que você vive é registrado aquilo ali, de maneira que esse tipo de informação será agora juntada com outros para que no dia do juízo você tenha condição de ser, eu vou usar aqui a expressão, absolvido pela graça de Cristo. Ok. E no caso dos justos aí, nos ajude aqui a pensar, quando é que esse juízo começa a acontecer? Porque aqui o texto de Apocalipse capítulo 20 menciona que grandes e pequenos, ricos e pobres, um dia estarão diante do trono de Deus, né? E até apresenta aqui, ó, de forma assim clara, né? Tudo registrado nos livros e tal, etc. E serão destruídos, jogados no lago de fogo, né? De fogo, a morte, o Hades, né? E todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E a gente percebe aqui que são aqueles que não serão salvos, certo? É isso aí. Quando você olha a questão da dinâmica do juízo, pastor, ele é dividido em fases. A expressão juízo tem essa modalidade, 3 módulos. Você tem o juízo que a gente conhece hoje. Antigamente a gente tinha até medo de falar o juízo investigativo. A gente ficava preocupado porque parecia que há um policial cósmico olhando para você e dizendo assim, ó, não faça isso que eu tô anotando isso aqui. Você mentiu, eu tô anotando aqui. Você tá lá. E aí a ideia é de que havia uma situação mais que de condenação. Aí você tem agora, eu gosto mais dessa expressão, juízo pré-advento. Aquele juízo em que você está vivendo. Então, juízo investigativo e pré-advento são os mesmos juízos que acontecem na primeira fase. Depois nós temos juízo de confirmação, a ideia. Então depois nós vamos ver mais à frente que após o milênio você tem lá todas as ideias e as sentenças e os vereditos sendo ditos nesse juízo de confirmação. E aí você tem a terceira fase do juízo que acontece pós-milênio, que é o juízo de execução, aonde Deus agora dá a sentença. Então são essas 3 fases do juízo. Beleza, maravilha, beleza. Então a Bíblia aqui apresenta para nós aqui a realidade de que existe sim um registro, né? Tudo é registrado, tudo que é feito em vida, ele é registrado, né? Porque a Bíblia diz que todos nós um dia teremos que comparecer diante do tribunal de Deus, né? Nesse tempo de graça que é oferecido a todos nós, tudo que é feito aqui em vida é registrado. E esse livro da vida é justamente colocado o nome daqueles que entregaram ou que afirmam crer em Jesus, né? E todos que um dia fizeram isso, tiveram seu nome no livro da vida. Inclusive, Pedro diz que cuidado para ninguém riscar o seu nome. Né? Lembra de Moisés, né, que também a Bíblia mencionou, né? Se o povo não for, retira meu nome do livro, né? E é interessante pensar nisso, né? Saber que existe sim um registro, há um controle celestial, bíblico, daqueles que afirmam ou entregaram um dia e se mantiveram com Jesus em vida. E esses terão seu nome lá. E quem não tem também, segundo a Bíblia, já está julgado e condenado no meio. Eu queria fazer só um link sobre o que tem a ver o estado dos mortos com o juízo investigativo pré-advento. Então, assim, quando a gente entende o que é realmente o estado dos mortos, ou seja, morremos e descansamos ali, aguardamos a volta de Jesus e a ressurreição, e aí essa ressurreição para a vida ou para a morte, então a partir do momento que a gente morre, a gente descansa, o sono, como Jesus mesmo relata. Então, o estado da morte, sono, descanso, aguardando para ou vida eterna ou morte eterna. Então, aí entra a questão do juízo investigativo, porque nós entendemos que, pela profecia, né, teria que ter um podcast aqui de umas 3 horas para a gente entender sobre, primeiramente, Daniel, quando ele vai falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, no final dessa profecia, ou seja, no cumprimento dela, nós entendemos como daria-se início a esse partir período de de julgamento. 1844. O que acontece? O juízo nada mais é do que
a análise desses registros de vida de todos aqueles que creram em Jesus, que se entregaram a Jesus. Então, esse juízo primeiramente, pré-advento não é para quem não aceitou Jesus. Não é para quem não aceitou. Quem aceitou. Exatamente. E isso acontece aonde? No céu. Então, a análise desses registros de todos aqueles, desde que morreram, mas crendo em Cristo, e nós que estamos vivos, que estamos vivendo essa vida para Cristo, mas que nós também temos aí a nossa luta diária. Mas por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. Sabemos que isso está breve para se findar, mas o tempo de graça, por quê? A graça, ela nos dá a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Jesus por nós, e aí nós confirmamos a nossa decisão. Quando nós nos arrependemos, temos advogado. Quando nós pecamos, temos advogado junto ao Pai. Então, é nesse sentido que ele está, não investigação criminal, né, como diz o pastor, é exatamente isso. Não, é porque é antes da volta de Jesus. E antes de Jesus voltar, para nos levar para o céu, tudo tem que estar determinado. Então, é fantástico, por isso hein? que está sendo feito um juízo. Bom, é importante também te lembrar de que esse é o único momento na Bíblia em que a gente tem a oportunidade de solicitar, de pedir a ajuda de um advogado, né? Não existe advogado nessa fase depois do milênio, né? Não existe nenhum tipo de possibilidade de você mudar de lado ou de rumo, né, depois que a porta se fechar. Então, esse juízo, a compreensão desse juízo me leva a uma urgência. A urgência é, eu preciso de um advogado. Para manter meu nome lá no livro da vida, eu preciso desse advogado advogando por mim e apagando aquilo que eu faço de errado, né? Dos registros do céu, né? É por isso que estamos todos no mesmo barco, assim. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus precisam se conhecer através da nossa vida. Então, que a gente possa buscar lá os nossos amigos e irmãos, as ovelhas fora do aprisco, né? Então, de fato, aqui a lição termina dizendo assim, ó, claramente existe uma íntima relação entre o juízo investigativo pré-advento, o estado dos mortos e a segunda vinda de Jesus. São coisas que não podemos separar, porque a compreensão, a má compreensão de um desses assuntos vai comprometer todo o ensinamento bíblico sobre a volta de Jesus, né, sobre o estado do homem na morte e assim por diante, tá bom? Eu queria que vocês nos ajudassem aqui. Uma pergunta, eu queria que quem quisesse falar que fique à vontade, tá? Por que o juízo investigativo é uma ótima notícia? Por quê? Porque o advogado está do nosso lado. O juiz é a nosso favor. Amém. A grande situação... Então, o juízo é para salvar. Claro. Então, quando a gente coloca a expressão investigativo, por isso que eu gosto mais, eu prefiro a expressão pré-advento, a ideia de Jesus voltar novamente, é que a graça está do nosso lado. Quando eu era mais jovem, eu entendia, e a ênfase durante muito tempo era faça as coisas certas, porque senão você vai estar condenado, faça as coisas certas. Fogo e enxofre. Olha, ela vai estar lá passando lá no céu o seu nome, e nesse exato momento você pode, olha, e passou, já era. Não, enquanto a vida há esperança, e Jesus Cristo morreu para nos salvar. Então a salvação, ela é muito mais ampla, e para que a pessoa desse momento diga não, ela tem que, puxa vida, ela tem que ser totalmente contrário ao que a graça, ao que Jesus Cristo, então é ao nosso favor. Ok, maravilha. Ok, vamos lá. E aí, Julinha, o Eclesiastes capítulo 12, aqui na parte do comente, né, na terça-feira, diz assim, olha, Eclesiastes 12, versículo 1, e o fôlego volte a Deus que o deu. Essa frase, né, algumas frases isoladas da Bíblia, né, ou algumas traduções da Bíblia, levam a gente muitas vezes a pensar de que quando a gente morre tem algum tipo de espírito, alguma entidade, ou alguma outra coisa que volta para Deus. Ou quem sabe até o outro lado, né, pensar que simplesmente o que volta ali para Deus é o fôlego de vida, né? A vitalidade que Deus deu quando soprou nas narinas de Adão. Sim. Eu queria que você nos ajudasse a compreender o que é esse espírito que volta para Deus. Então, eu compreendi que o espírito, ele é algo mais pessoal, né? É a nossa representação, é o nosso caráter, é a nossa construção de pessoa aqui. Não apenas o fôlego de vida. Não só isso, mas também a nossa construção de pessoa, de caráter, em quem nós somos realmente. É tudo isso que está guardado, assim, no que Deus recebe de volta, e também é o que vai ser contado no dia do juízo final, né? Então, todo o registro da nossa vida, né, que a gente poderia chamar isso de identidade, né? Aquilo que construiu a gente, nossa educação, nossas experiências, nossas escolhas, né? Tudo aquilo que a gente fez quando a gente morre, não é que sai um espírito que vai voando, né? E entra na boca de Deus de novo e tal, né? A ideia não é essa, né? Mas volta para Deus
todo o registro do nosso caráter, dos nossos caracteres, né? Daquilo que a gente vivenciou, experimentou, as escolhas que a gente fez, decisões que a gente tomou, né? Certo. Se a gente aceitou ele ou não, né? É importante, Tudo volta para Deus. é importante destacar isso aqui, pastor, e eu quero frisar isso para aqueles que estão ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube. Não existe consciência nisso. É importante. Boa, hein? Boa. É muito fundamental. Quando a gente ouve hoje no meio comum que o espírito volta para Deus, há uma ideia de consciência disso que volta para Deus. E a gente já tem estudado durante 8 temas que não existe consciência pós-morte. O que acontece é que o fôlego, de maneira poética, o profeta escreve que o fôlego volta para Deus e esse registro do ser humano fica guardado com Deus. Então, quando alguém morre, você tem aquelas memórias consigo. Se você perdeu seu pai, ou irmão, ou alguém muito carinho, que é muito caro para você, então quando você tem esse tipo de situação, as memórias ficam guardadas no seu coração. E aquilo não tem nenhum tipo Alguns de colocam vida. até em álbum, né? rapaz? Isso. Então, esse é o contexto. Quando o ser humano, esse espírito volta para Deus, é essa situação dessas memórias que ficam guardadas com Deus. Esse é o processo. Não existe nada de vida pós-morte. Para que, e fica tudo registrado, para que ninguém tenha dúvida depois do que ele tomou, qual foi a decisão que foi tomada, né? Eu queria só falar um testemunho que uma amiga me comentou uma vez. A gente estava estudando sobre a morte. Enfim, a gente estava estudando sobre Apocalipse, mas chegamos nesse ponto de falar sobre a volta de Jesus, então você tem que falar um pouco sobre a morte. Aham. E eu sempre gostei muito desse assunto, né? E aí eu conversando com ela, ela falou assim: então, peraí, é sério que ninguém não tem consciência depois da morte? Então não tem como ninguém falar comigo e tal. Aí ela falou assim: não acredito. Se eu soubesse disso antes, não tinha sofrido tanto. Lógico que a gente tratando desses assuntos, a gente vai tocar em certas crenças diversas aí afora. Mas isso é obra do inimigo de fato, porque ela falou assim que o padrasto dela havia falecido e em vida ele tinha sido uma pessoa muito ruim para ela e para a família dela. E ele disse que ele iria atormentar ela e a família dela depois que ele Já morresse. pensou? E coisas ruins aconteciam na casa dela, de ela ouvir coisas, ela sentir coisas. E enfim, ela passava por muitos momentos ruins ali. E ela falou assim: eu sempre acreditei que era ele. E agora, ela chorou até nessa conversa que a gente teve, que ela sentiu um alívio. Então, quando a gente entende a verdade, Deus, ele faz tudo perfeito. Ok, que talvez muitas pessoas vão se sentir tristes por talvez não ter aquela pessoa olhando por elas, né? Que é como todo mundo acredita. A maioria das pessoas acreditam. Mas não, Deus, ele é perfeito. Então, nós aguardamos no sono profundo, né? Sensacional. Bom, então a gente concluiu aqui, né? Obrigado, Julinha, por nos ajudar nesse conceito aqui de que esse espírito que volta a Deus nada mais é do que o registro do caráter de cada pessoa, né? Esse backup que Deus tem guardado, né? E é interessante até pensar, né? Até Jó diz que, no livro de Jó, o sonho dele era receber de volta, né? Esse fôlego de vida, né? Esse ruá, né? Ou esse nefesh, né? A alma, o fôlego, a respiração, que uma melhor tradução deveria ser vida, né? A experiência de vida, o registro da vida, do caráter que se formou, né? E é interessante porque esse fôlego, ou essa vida, ou esse espírito, será devolvido para aquele corpo. Imagina o corpo de Adão, inerte, que virou pó há milhares de anos, ele vai ser devolvido e Adão tornará a ter consciência a partir do momento que ele foi desconectado, desligado, ou que ele morreu, né? É bom a gente pensar nisso, né? Porque Jesus conscientemente também, quando estava na cruz, ele falou, achei bem legal isso, a lição mencionar, né? Paulo tem vários textos que ele menciona, a questão, né, dessa questão do espírito, o que isso representa, mas quem sabe uma das coisas que ficaram mais claras é quando Jesus estava morrendo, ele falou que eu entrego ao Pai o meu espírito. Eu te entrego a minha vida, né? Olha a obra que eu fiz, olha a vida que eu tive, olha as decisões que eu tomei, e tudo foi em favor deles, tá aqui. Eu acredito pra eles, tá guardado aí. Depois de dias a gente se encontra de novo. Mas assim, a gente tá aqui, ó. Tá aqui a minha vida, o meu espírito. E é interessante, né? Ellen White fala assim, olha, em harmonia com as escrituras, expressou bem o significado mais amplo da palavra espírito. Nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas de matéria ou substância material que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o ser humano. O espírito, o caráter humano volta para Deus para ser preservado. Na ressurreição, toda pessoa terá seu próprio caráter. Pastor, novamente. Já pensou? Eu fico tão emocionante esse contexto pelo seguinte, porque algumas pessoas se sentem sozinhas,
são os únicos cristãos da família. Eu tô falando talvez com um jovem que ele sofre bullying na escola. Tô falando talvez para uma mulher que é desprezada pelo marido. E aí passa pela vida e fala assim, eu não fui relevante para ninguém. Quando você ouve isso, você tá dizendo assim, Deus sabe quem eu sou. Ele me guardou no coração. Sensacional. E nunca isso vai tirar, isso não vai, não vou passar sem importância, nós somos importantes para Deus. Então aqui, ó, como o desenvolvimento espiritual está relacionado com o seu caráter e a sua personalidade individual. Que pergunta top, né? Como o seu desenvolvimento espiritual está... Então, a nossa compreensão sobre a vida, sobre o juízo de Deus, né? De que Deus registra tudo, de que há um juízo pré-advento acontecendo agora, né? De que a chance de ser salvo é agora, né? De que haverá esse momento onde Deus dará recompensa a cada um. Terá uma volta de Jesus gloriosa para valorizar e trazer de volta à vida aqueles que morreram, crendo nele. Isso deveria afetar tudo, né? Nossa forma de viver, nosso caráter, nossas Objetivo da nossa escolhas, vida, né? nosso objetivo, nossa personalidade, né? Como vivemos, nossas emoções, né? Nosso individualismo, né? A gente se valorizar, saber que Deus nos ama, né? E ao mesmo tempo ter uma vida que abençoe outros. De fato, afeta muito, né? A compreensão desse assunto ela é muito importante porque afeta todas as áreas da nossa vida. Bom, caminhando aqui para a questão do hipertexto, um momento muito especial onde cada um na sua classe de jovens, geralmente aí o pessoal de forma criativa, ou numa lousa, ou pedindo a participação de cada um, ou alguns escrevendo, fazendo até, usando algum meio digital para isso. Algumas perguntas que a gente já pensou aqui, já até respondeu, só para você, de certa forma, já pensar aí, refletir e, quem sabe, fomentar cada vez mais no seu coração, com base na Bíblia, o que Deus quer que você acredite com base em sua palavra. Quais são as únicas pessoas examinadas no juízo investigativo pré-advento? O pastor já respondeu. Quem são? Os salvos, os que estão vivendo agora e entregaram a vida a Jesus. É importante você não ter dúvida disso, tá bom? Onde estão os justos mortos enquanto acontece o juízo celestial? Os justos mortos estão no pó da terra, na sepultura, inconscientes. O pastor Luciano falou sobre isso aqui. Se eles estão mortos, como podem comparecer perante o tribunal de Deus? A gente também já percebeu que o que comparece diante de Deus é o nosso registro, nosso caráter, a forma como a gente viveu. E isso comparece, não a nossa vida, porque quando a gente morre não fica vagando, fica no pó da terra. Quais são as evidências bíblicas de que o juízo investigativo pré-advento acontece enquanto a porta da graça está aberta? Que evidência temos para isso, pastor? Qual é a evidência que nós temos para isso? De que a Bíblia diz que o juízo, o tempo de ser salvo, o tempo de termos um advogado, é agora, até a porta se fechar. Então, é importante, jovem, que você tenha muito claro essas respostas na sua mente aí, tá bom? Se os salvos são, essa aqui eu queria que você me ajudasse, são salvos pela graça, pela fé em Cristo, por que a gente vai ser salvo pelas obras? Boa pergunta, pastor. E é interessante destacar isso, porque quando a gente olha no contexto de obras não salvam ninguém. Mas ela destaca uma coisa importantíssima, é a minha aceitação. Então, ela é um reflexo daquilo que eu vivo, daquilo que eu aceitei. Então, naturalmente, existe uma preocupação em relação a isso. Ela é a demonstração pública de que eu sou uma nova pessoa. E isso não soma para a minha salvação. Isso apenas demonstra o quanto salvo eu estou. Então, quando você olha para esse contexto das obras... De que lado eu estou, né? É isso. Quando você olha para esse contexto das obras, essa é a grande determinação desse parâmetro. Então, as obras, nesse contexto de salvação, elas não implicam na minha salvação, porque Jesus Cristo já me salvou. Mas elas demonstram quem eu sou, de que lado eu estou e o que eu vivo fazendo para que a vida avance ao lado de Jesus Cristo. Beleza. E aí, Núbia, por que Deus vai nos julgar pelas obras, já que a salvação é pela fé? Isso aí é polêmico, hein, pastor? Se a gente vai no meio dos jovens e tal, isso daí gera bastante, vixe, vai dar pano pra manga. Mas fazendo um link aqui, posso fazer com o Eclesiastes já? Fazendo um link, eu acho que o próprio... a própria palavra do hipertexto, ela já que é a palavra identidade, né? Que é a palavra identidade. Tudo tem a ver com a nossa identidade, com aquilo que você realmente acredita, com aquilo que você realmente se... E vai além de... Às vezes a gente pode achar que identidade é só identificação. Eu me identifico com aquilo, então eu sigo naquele caminho. Não, é um pouco mais. A identidade... É quem você é, né? É quem você é. E aí, como que a gente vai saber quem nós devemos ser? Porque aí eu coloquei algumas palavras aqui, e eu coloquei sobre relacionamento. Então, a gente só vai entender o que nos identifica, como nos identificar ou como nos ter uma identidade se a gente se relaciona com. E a gente vai ver se esse relacionamento é bom, se serve ou se não serve para nós. E lá em Eclesiastes capítulo
12, no verso, capítulo Eclesiastes 12, verso 13. Diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Salomão dizendo, se a gente quiser ouvir alguém sábio, então vamos ouvir aqui. A conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Uhum. Então, se a gente quer entender como nós devemos ter identidade, talvez é conhecendo a Deus e guardando os mandamentos. Então, por isso que tem a ver com fé e obras. Tiago já vai falar que uma coisa sem a outra não É consegue, morta, né? é morta. Então, assim, Salomão vai reconhecer isso no final da vida dele. A conclusão é esta: tema a Deus, ame a Ele e guarde seus mandamentos. Então, viva para Ele através das suas atitudes, daquilo que você faz. Ok. É E a isso. palavra que você queria destacar? Relacionamento. Relacionamento. Muito bom. Para ter identidade, tem que ter relacionamento. E aí, dona Julinha? Qual Sim. que é o texto que você escolheu aí? Qual é a palavra que você queria destacar pra gente? Então, aqui é um texto de Daniel 12, 1, 2, que eu vou ler aqui com vocês, que fala assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui a palavra que me veio à mente é recompensa, Ótimo. né? Todas as nossas escolhas, tudo isso leva a uma recompensa. Tudo que nós construímos aqui, ele terá uma consequência. Nada do que a gente faz, não, sabe? Nada do que a gente faz, ele fica sem uma resposta, assim, sabe? Sem uma Sim, consequência, né? Isso, sim. Então, tudo isso está ligado à recompensa, né? Das nossas escolhas e atos, né? E é interessante, né? Porque você acabou de ler que diz que Miguel se levantará, e Miguel, do símbolo de Jesus, né? Ele se levantará para dar recompensa aos seus filhos, né? Sim. E é para esses que creram nele, submeteram sua vida a ele, receberão a vida eterna. E outros, né? Sim. Que se identificarão com o outro lado, né? Receberão a destruição eterna. É muito forte esse texto, né? Mas é verdadeiro. É muito verdadeiro, né? Porque a gente, sim, será salvo e continua sendo salvo pela graça, por meio da fé. Não tem outro caminho. É por meio de Cristo. Mas, segundo a Bíblia, a gente será julgado pelas obras, né? Por aceitar as obras de alguém no meu lugar, no caso Cristo, deixar ele viver na minha vida, deixar eu morrer e ele, a identidade dele passar a prevalecer na minha vida, né? Sim. E, obviamente, minhas escolhas com ele não gerarão outra coisa a não ser vida eterna. Também longe dele, essas escolhas, essas obras que eu tive, elas também gerarão outra consequência, que é a morte eterna. É isso aí, Julinha, muito bom. Recompensa. E, Luciano, diga aí, brother, qual foi o texto e a palavra que você escolheu aí? Eu escolhi João capítulo 5, verso 28 e 29, e a ideia ali é recompensa. Jesus fala assim: olha, você tem aqui a possibilidade, e todos vão ressuscitar, uns para vergonha eterna e uns para salvação. Então a ideia é que tipo de recompensa você terá. Então, Muito dentro da bom. sua identidade, quem você é, saiba que você vai ter uma recompensa. Então, você que nesse momento escolhe qual recompensa você terá. Ok, muito bom. Eu coloquei aqui a palavra registro, né? Porque identidade a gente vai, né? Me recordo foi fazer a identidade do Fabricinho, né? Geralmente a linha tá mais próxima, tá lá bonitinha, aquele dedinho, né? Aquele rostinho todo pequenininho, agora tá só crescendo, né? É o registro de quem a criatura é, filho de quem, onde que é, de onde nasceu, né? A idade e tal. Tem ali um pequeno registro, né? E identidade é um registro. Deus tem um registro da identidade de cada pessoa, né? Identidade é sinônimo de caráter, né? Daquilo que a gente constrói ao longo da vida, né? É também o famoso espírito, o espírito que volta para Deus, né? É o registro da nossa vida que volta, e Deus tem isso, tudo isso nas suas mãos, né? E isso eu até coloquei aqui, ele também é preservado. Deus vai preservar, seja para dar literalmente a recompensa, e para que ninguém tenha dúvida da recompensa que cada um escolheu, né? Enquanto esteve vivo, mas também, de certa forma, para dizer assim claramente: olha, eu preservei, e aquilo que você construiu comigo, eu vou dar de volta para você, e você vai poder continuar agora sem fim. Fantástico pensar nisso, né? Sim. Bom, a compreensão sobre a morte também nos leva à compreensão sobre outras doutrinas. Que outras doutrinas vêm à mente de vocês que conseguem conectar com a doutrina aqui, ou o tema do juízo, da morte? Que doutrinas vocês conseguem conectar com esse tema de hoje? A lição já vai falar de 3, né? Que é o estado dos mortos, o juízo e a volta de Jesus. Mas eu lembrei
Eu não sei se eu vou falar de todos que vocês vão falar também, mas é plano da salvação Ok, sim, e certamente. até o santuário. Certamente também, viu? Termina assim, viu? Até, A talvez, não sei se... purificação do santuário termina assim. Porque tem as fases, nós estamos na Sim. expiação, vamos dizer, né? Resumidamente, da gente, a doutrina da compreensão do estado do homem na morte está conectado aos principais temas da Bíblia. Há muita coisa. Volta de Jesus, ressurreição, milênio, no plano da salvação, a própria Bíblia, a palavra de Deus, que foi questionado por Adão e Eva ou pelo inimigo lá no início, no jardim, tudo está conectado, né? O santuário, o principal tema, a coluna dorsal, né, que nós temos na Igreja Adventista, não é o sábado, né? É a doutrina do santuário. A má compreensão disso compromete tudo. Porém, também a compreensão disso nos dá uma visão cada vez mais ampla do que Deus pensou para cada um de nós. Eu queria pedir também aqui, caminhando aqui já para o final, quais são as lições tecnológicas, né, que a gente consegue extrair, hein, Núbia, da lição dessa semana para a nossa vida espiritual, né? A gente já começou lá lendo, sabendo de que não são os mortos que comparecem diante do trono de Deus, né, mas o registro da sua vida que é analisado e será analisado mais cedo ou mais tarde, não importa, antes da volta de Jesus, quem foi salvo, ou depois do milênio, mas que vai ser registrado, todo mundo vai, analisado, todo mundo vai ser. Lições tecnológicas, que lições aí a lição trouxe pra gente que pode, quem sabe, ampliar ou firmar mais ainda esse conceito na nossa mente aí. Sim. Aí vocês vão ter que dar essa visão tecnológica de vocês, que são um pouco mais que eu. Mas a gente vai entender aqui, vai continuar falando sobre a identidade e vai nos mostrar que, vamos fazer uma analogia, né, com o computador, graças a Deus ali a gente está nessa época de termos computador, celular, tecnologia avançada, só que a tecnologia humana, ela depende de energia, ela depende de algo para que ela seja eficiente para a nossa vida. E a tecnologia celeste, vamos dizer assim, o registro de Deus... Extremamente mais avançada. E muito mais avançada, eternamente mais avançada. Então, ela vai nos provar. Porque, assim, a gente vai analisar registro, estamos falando sobre vida, juízo, aí alguém pode se sentir desanimado já. Tá bom, eu não quero isso pra minha vida, siga você com o seu Cristo, com a sua fé, boa sorte. Pra mim, não serve. Por quê? Porque a gente parece que tá o tempo todo tendo que entrar numa régua, num padrão, alguma coisa que seja pesado. Eu tô indo um pouquinho além da tecnologia, só para que a gente possa, talvez, não passar somente uma coisa de registro e tal. Na verdade, tudo que Deus faz por nós é porque Ele nos ama. E a gente só vai entender quando a gente olha pelo olhar divino. Então, a nossa tecnologia humana vai nos ajudar a entender que um HD externo funciona para quando a gente precisar, a gente ter aquela memória de novo, a gente viver aquele momento de novo, ter um sentimento novamente. Mas Jesus, Ele quer ter tudo guardado para nós porque Ele é justo, mas Ele é amor. Então, nada passa sobre o poder dele. Nós vamos ter o nosso registro guardado, a nossa vida guardada, porque nós somos importantes para o reino dos céus. Nós não somos um erro ou enfim. Toda a nossa história aqui da Terra, tudo que os homens fizeram a nós, enfim, dentro da nossa história, para Deus ele como que eu posso dizer? É maior. Com Deus é maior. E tudo está registrado, né? Isso. Ele acompanha tudo e sabe de tudo. E aí, Lúcio? Pastor, eu queria destacar o seguinte, dessa questão do juízo, dessa modalidade que eu disse, voltando um passo antes, que é o seguinte, quando você fala sobre o juízo pré-advento, então você fala sobre a questão dos registros que Deus tem sobre a nossa vida e também sobre aquele legado que aqueles que descansaram no Senhor têm. Quando você fala agora do juízo depois, Jesus volta, tem o juízo durante o milênio, que é o juízo de confirmação, agora os justos estão juntos ali, dando agora de maneira clara as sentenças, entre aspas, em relação a isso. Quando você fala sobre a questão do juízo de execução, é onde, de maneira clara, Deus dá o toque final, dando a ele cada um a sua retribuição. Então, dentro desse contexto aqui, dessas lições, esse conteúdo que nós temos, essa vida que nós levamos, tudo isso agora Deus vai aplicar de maneira clara no momento em que houver o juízo de maneira plena, tanto no momento do juízo pré-investigativo, depois do juízo de confirmação, quanto do juízo de execução. Bom, é legal, né? E a Julinha, você já perdeu algum arquivo alguma vez aí? Ficou meio que desesperada? Já. Perdi tudo.
Conseguiu? Tinha algum backup? Não tinha? Sim, sim. Já aconteceu de alguma vez eu já aconteceu de eu derrubar meu celular. Já perdi informações importantes, mas algumas delas ficaram guardadas na nuvem, né? E é como a lição traz aqui pra gente. A gente pode até perder, às vezes, um computador e as informações contidas ali, mas você tem um backup dele. E é isso Compra que um novo. Sim, exatamente. E coloca as informações importantes que você salvou ali no backup. E é isso que Deus faz com a identidade de cada um de nós, né? Ele nos dá um corpo novo com melhorias, mas a nossa identidade, a nossa construção de pessoa, ela é mantida, né? Muito legal. Pensar nisso é muito legal, né? Dia desse, né? Eu tinha. Meus contatos todos estavam vinculados a um e-mail, né? Que eu perdi a senha já há um bom tempo. Do Hotmail aí e tal. Aí tenho vários e-mails num só lugar. E aí eu tive a ideia, cara, isso aqui eu não uso mais, então. Aí eu apaguei. Quando eu apaguei do Hotmail, apagou o nome de todos os contatos vinculados àquele negócio. Cara, muito contato. E a pessoa me liga. Até se me ligou, não tinha o nome. Porque apagou, todos estavam vinculados ao Hotmail, apagou tudo. Aí tive que fazer tudo manualmente de novo, né? Como seria diferente se eu tivesse um backup, né? É isso aí. E ao mesmo tempo também, essas 3 vezes que apagou, que perdeu, né? E a nuvem ajudou bastante, seja o disco rígido fixo, né? Ou a nuvem. É muito legal, você troca de computador, troca de máquina, você vai lá, coloca, você aciona de novo, restaura tudo e geralmente numa máquina melhor, né? Sim. É mais ou menos isso que vai acontecer com É isso aqueles aí. que morrerem, tiverem seguramente seu registro de vida colocado nas mãos de Deus. Deus vai restaurar tudo. Detalhe, numa máquina bem melhor, né? Que não Uma quebra, máquina melhor. que não quebra nunca mais, não dá bug nunca mais aí. Caminhando pro final aqui, eu queria ouvir vocês aqui, Núbia, Júlia, começando por vocês aqui, considerações finais. Eu queria ouvir de vocês qual é a relevância de saber que a nossa identidade, essa identidade, né, esse registro, continua sendo preservado por Deus. Sei que já trocou uma ideia sobre isso aqui, mas como é que você se sente em saber disso? Em saber que Deus realmente ele tem um profundo interesse de manter conservado, né, o preservado, o caráter, a identidade, né, o relacionamento que a gente construiu com ele aqui, né, e que, pelo que a gente entendeu, vai permanecer durante ou por toda a eternidade. Então, realmente a gente precisa começar a pensar um pouco mais sobre como está sendo feita essa construção da nossa vida, Aham. que caráter nós temos, que personalidade nós temos. É, diz aqui uma pessoa que tem tentado realmente, assim, parece que, sabe igual Davi? Meu pecado está diante de mim, Aham. mas você quer se livrar daquilo, então crie, ó Deus, em mim um coração puro e um espírito reto. Então, a gente constantemente está nessa situação. Então, não somos diferentes de qualquer outra pessoa. E quando nós enxergamos a vida de Cristo, entendemos e conhecemos, por isso que fica talvez um pouco mais forte na nossa vida. E as pessoas, na verdade, somos cartas lidas, né, e conhecida por todos. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente precisa começar a pensar que caráter e identidade nós temos, se de fato isso é coerente com aquilo que você defende, vamos dizer assim, e para que rumo você está indo. Então, a nossa vida com Deus, nosso registro, lá no juízo, vamos dizer assim, quando nós fomos determinados para a vida eterna ou morte eterna, não é porque Jesus não quer que nós sejamos salvos ou que nós sejamos mortos eternamente. É porque nós realmente trilhamos esse caminho. Ele Aham. deixou tudo. Aham. Então, que nós possamos se preocupar um pouco mais e nos entregarmos. Porque as dificuldades ele supre por nós. Porque também é isso que ele vai preservar, né? É. Então, naquele isso dia que que a vai gente valer. naquele dia que a gente acordar, na primeira ou na segunda ressurreição, é isso que vai continuar. Exato. É legal poder saber que aquilo que a gente construiu com Deus vai ser conservado. E aí, Juliana, qual é a tua impressão e quais são as suas considerações finais aí? É porque a nossa relação com Deus, ela deve ser algo muito pessoal. Uhum. Então, assim, eu acho que quando nós oramos, nós conversamos com Deus como uma relação próxima de amigo, é isso que ele está guardando, sabe? Então, é isso que vai valer. Por mais que nós tenhamos uma visão limitada de pessoa, quanto a nós mesmos, a gente, por exemplo, eu vendo a Núbia, eu não conheço o que ela passa no íntimo dela, mas Deus conhece o que a gente passa. Uhum. E é isso que vale, né? As nossas intenções. Deus conhece cada intenção do nosso coração, cada sentimento. Maravilha, sensacional. E é bom saber disso
e especialmente pensando nesse momento, né, que a Bíblia é um ensinamento muito forte na ressurreição, tudo isso será restaurado. Você vai clicar lá, vai ser restaurado aquilo que você construiu com Deus de forma íntima, pessoal, como você mesmo mencionou aí. E você, brother, quais são as suas considerações finais aí? Qual é a sua palavra final com base aqui nessa última parte do consenso aqui, identidade preservada? Eu acho que é importante porque na época que nós estamos vendo relacionamentos superficiais, cada ano é uma versão nova de um telefone diferente, aplicativo diferente, tudo é descartado. Você saber que você é preservado, isso é maravilhoso. Deus poderia ter feito tudo de novo quando o ser humano pecou, mas ele nos julgou o importante, porque pai é assim. Pai olha para o filho e o filho é importante, não dá para você descartar. E a ideia de ser guardado no coração de Deus, ser preservado e estar ao lado dele quando as coisas acontecerem e ser salvo para o reino dele, isso é maravilhoso, mostra que eu tenho importância e isso valeu o sangue de Cristo e é muito importante e é muito confortante saber disso. Bom, muito, muito bom saber disso e obrigado por compartilhar também um pouco da experiência de vocês aí, saber que isso é construído como fruto de um relacionamento íntimo com Deus, né, de que a gente constrói agora o que a gente vai viver na eternidade, né, não é uma coisa distinta, separada, né, você vivia sem querer estar com Deus, sem querer se relacionar com Deus, sem querer servir as pessoas, sem amar as pessoas, sem querer perdoar, sem querer se parecer com Cristo, aí na manhã da ressurreição vai estar tudo mudado e transformado. Não, a gente vai continuar o que a gente alimentou aqui, o que a gente viveu aqui, é isso que vai ser preservado. Até um pouquinho mais pra frente a gente vai conversar um pouco mais sobre isso nas lições que vão seguir aí. Mas Ellen White termina dizendo assim, olha, nossa identidade pessoal é preservada na ressurreição, se bem que não as mesmas partículas da matéria ou substâncias materiais que foram para a sepultura. Ou seja, a gente vai se receber uma máquina melhor, um corpo melhor, diferente de tudo que a gente imagina, certo? Humano, mas indestrutível. Já pensou? É mais do que Homem de Aço, viu? Amém, por não isso, vai ser glória. esse papo aí de Capitão América, só pra quem gosta dessas pegadas assim. Não, vai ser algo que não vai morrer nunca mais. Não vai precisar de nenhum tipo de conservação, nem remédio pra manter a gente vivo, não. Um corpo que, eu acho que ele diz assim, olha, são substâncias materiais que a gente não consegue nem imaginar, mas serão extremamente melhores do que aquele que foi para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o ser humano. O espírito, o caráter humano volta para Deus para ser preservado. E na ressurreição, esse espírito, esse caráter, essa identidade vai ser devolvida e tudo vai ser restaurado para nunca mais ser destruído. Que a gente entenda que a gente tem agora a vida para escolher como a gente vai construir esse caráter, essa identidade, porque ela vai ter consequências, né? Muito em breve. Bom, queria terminar esse momento aqui pedindo que a Núbia fizesse uma oração e para que esse material, esse estudo, esse bate-papo, de alguma forma motive alguém a viver um relacionamento vivo com Deus hoje, né? Nesse tempo de construção que antecede a volta de Jesus. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos porque a tua palavra foi aberta e confiamos, ó Pai, na tua misericórdia, no teu amor por nós e pedimos que o Senhor venha nos ajudar a que entreguemos o nosso coração, aqueles que estão ouvindo, assistindo também essa edição desse podcast, que eles possam ter curiosidade de estudar um pouco mais, ó Pai, para que não fique somente nesse estudo, mas que ele possa colocar para a vida dele e se determinar a servir a Ti, para que no dia e na manhã da ressurreição todos nós possamos abrir os olhos e estar diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor também construa a nossa identidade, o nosso caráter para a vida eterna, Pai, e não para a morte eterna. Pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Núbia, mais uma vez aí. Obrigado, Julinha, pela participação. Obrigado, pastor Luciano. É muito bom estar com você aqui, brother. E é bom saber que a gente tem a oportunidade de hoje, né? Escolher de que lado a gente está, que caráter a gente quer construir, por saber e ter a segurança, gente, que tudo será preservado por Deus. E a gente só na eternidade vai receber a recompensa eterna e continuar dali aquilo que construímos, né? Com Jesus ou, infelizmente, sem Ele. Que Deus te abençoe e que esse relacionamento só se aprofunde a cada dia entre você e Deus através do estudo da sua palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Até lá. Tchau.